Anos carregando a presença, glória a Deus por isso, amém? Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor Jesus. Gostaria nesse momento de estar chamando o pastor Jackson, amém? Que estará nos ministrando acerca das ofertas. Aleluia. Shalom, igreja do avivamento. Quem está feliz com o Senhor aí? Peço que você abra a sua Bíblia junto comigo no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Aleluia. Essa é uma passagem que o Senhor ministra muito ao meu coração. E eu creio que o Senhor quer falar conosco mais um pouco nessa noite. Amém? Romanos capítulo 12, verso 1. Apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, ele vai dizer com a igreja, amém? Quantos são igrejas aqui? Ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diga assim: sacrifício vivo, santo e agradável. Aleluia. Essa palavra vai nos relatar acerca de um verdadeiro culto, de uma verdadeira entrega ao Senhor Jesus. Quando nós viemos à igreja, nós viemos para cultuar, sim ou não? Quantos vieram cultuar o Senhor aqui? E a palavra está nos relatando e nos dizendo que quando nós nos apresentamos diante do Senhor, Paulo estava falando: eu te peço, conjecturando, por favor, pelo amor de Deus, compaixão, que vocês venham apresentar os vossos corpos como um sacrifício santo diante de Deus. Amém? Sacrifício, diga assim: sacrifício fala de entrega. Aleluia. Diga: sacrifício, entrega. Jesus fez o maior sacrifício de todos por mim e por você. O nosso Pai fez a maior entrega de todas, entregando o único Filho para morrer em nosso lugar. E quando nós viemos diante do Senhor, num culto como esse, 6 anos de IAP Palanque, aleluia, nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos sustentou, nos ajudou o Senhor. Quando nós viemos em um lugar como esse, nós viemos entregar o nosso culto ao Senhor, nós viemos entregar a nossa oração, nós viemos entregar a nossa adoração, nós viemos entregar a nossa oferta. Amém? Diga para alguém que está ao seu lado: você veio entregar, irmão, a sua melhor oferta como sacrifício ao Senhor. Quando nós temos esse entendimento, tudo muda. Porque quanto maior o nosso sacrifício, maior é a resposta que Deus tem para as nossas vidas. Se tem uma coisa que eu aprendi durante esses 6 anos, é que Deus nunca tem menos para me entregar do que eu entrego para Ele. Deus sempre tem muito mais para fazer. Quando nós cumprimos Romanos 2:1, vem Romanos 12:1, vem Romanos 12:2, que vai dizer que quando nós não nos conformamos com as coisas deste mundo, deste século, a nossa mente é renovada em Cristo Jesus, e nós experimentamos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Efésios capítulo 3 vai dizer que todas as bênçãos que eu e você, capítulo 1, vai dizer que todas as bênçãos que eu e você precisamos, o Senhor Jesus já conquistou quando Ele sacrificou tudo naquela cruz. Você está entendendo, sim ou não? Então há bênçãos de Deus para a minha vida. O que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso acessá-las. E como eu acesso as bênçãos do Senhor? Através da minha entrega. Eu quero te dizer que este lugar
ele nasceu através de sacrifício. Ele nasceu através de entrega. Há 6 anos atrás, quando estourou a pandemia, começou a pandemia, tudo fechado, igrejas fechando, parecia aqueles filmes de faroeste, só faltava aquelas bolinhas de feno rolando, estava tudo fechado, e nós como igreja estávamos no meio da sociedade, estávamos nos lugares carentes, levando cesta básica para as pessoas. E nós tínhamos uma célula aqui na madeireira do Seu Paulo, que só tinha 4 estacas de madeira, um telhado em cima, não tinha parede, tinha galo, tinha porco, tinha animais ali. Eu ministrava ali, eu lembro que tinha um galo que ficava em cima assim, e eu ministrava orando, falando: Deus, não deixa acontecer nada aqui, deixa ele voar aqui em cima de mim, nem fazer nada, por favor, Senhor, eu estou aqui por um propósito. E como começou? Nós começamos entregando cestas básicas. Deus nos moveu para entregar cestas básicas, não era culto. Só que o Espírito Santo falou: vocês não vão só entregar o alimento físico, vocês vão alimentar eles através da minha palavra também. E nós começamos a cantar 2 louvores e trazer uma palavra rápida, evangelística. As pessoas começaram a se entregar para Jesus. E nós falamos: ó, essa cesta básica é uma semente, e essa semente vai frutificar na tua vida. Hoje você está precisando, mas amanhã você vai ter para ajudar. E no meio da pandemia, em 2020, passava 1, 2 semanas, vinha um testemunho: pastor, Deus abriu as portas, eu estou empregado. Vinham pessoas: pastor, eu estou trazendo cesta básica, porque agora eu não estou precisando mais, Deus abençoou. Você está entendendo, sim ou não? Pastor, por que você está falando isso? Quando nós entregamos, quando nós sacrificamos, os céus respondem. E ali nós começamos a entregar cestas básicas. E de repente veio esse tempo de frio, ao qual nós estamos agora. E já não dava mais para estar ali sem paredes, sem nada, um frio, as pessoas ficando doentes. Nós procuramos um lugar, achamos bastante perto de igrejas. O apóstolo Lorival falou: eu prefiro abrir uma igreja do lado de um centro do que de outra, porque nós não estamos aqui para disputar com outras igrejas, e o reino de Deus não se divide. Amém? Está entendendo, sim ou não? E ali, para glória de Deus, através da palavra dele, nós fomos parar num salão que era abaixo do nível do chão, do piso, e quem morava em cima era uma bruxa de bruxaria mesmo. Uma era da Umbanda, a outra era a filha e a mãe, era bruxa mesmo, de fazer bruxaria, magia negra. E no meio do culto, de repente nós tínhamos que parar o culto e falar: igreja, vamos orar, nós estamos em guerra. E começava a sentir cheiro de incenso, cheiro de capeta se levantando lá. Começava em cima tentando fechar o céu, e a gente embaixo orando, jejuando, guerreando, sacrificando tudo. Você está entendendo, sim ou não, irmão? Diga para alguém que está do seu lado: chegou o tempo de aumentar o nível do seu sacrifício. Por quê, pastor? Porque quanto maior o sacrifício, maior é a resposta de Deus. O Senhor mandou fogo do céu. Quando Elias sacrificou o que tinha de mais valioso, restaurou o altar, encheu de água, coisa que não tinha há 3 anos. E o Senhor respondeu com fogo. Eu quero declarar que Deus vai responder com fogo sobre a EAP Palanque. Deus vai responder com fogo sobre a minha e a tua vida, porque o nosso nível de consciência e de sacrifício hoje está mudando diante da presença do Senhor Jesus. Tínhamos 50 pessoas, não cabia mais, estava para completar 1 ano. E Deus preparou esse salão aqui. Não tinha dinheiro, não entrava o valor suficiente em caixa. Só que através de fé, de entrega, de sacrifício, Deus fez tudo isso que você está vendo aqui. Só que eu quero te dizer que o meu e o teu Deus faz infinitamente mais. Aleluia. Deus quer fazer mais nesse tempo.
Deus quer fazer mais na tua vida, irmão. Deus quer fazer mais em nós. O que nós precisamos, pastor, nos posicionar e entender que o nosso nível de entrega ao Senhor muda tudo. O nosso nível de busca muda tudo. E o Espírito Santo está nos chamando para esse tempo, porque o tema é carregando a presença. A cada 6 passos, um sacrifício. Cutuca alguém aí perto de você e fala: o que você tem sacrificado, irmão? Aleluia. Se coloque de pé, por favor. Sabe, nós estávamos debaixo de uma palavra profética. Entramos nesse lugar, só tinha as paredes e o telhado, nem energia tinha ainda. Ele nunca tinha alugado esse salão. Foi uma negociação que os céus estavam guerreando junto conosco, para que desse tudo certo e começar essa obra. Por que você está falando isso, pastor? Porque foi muito sacrifício nesse altar. Foi muita entrega para chegar a esses 6 anos. Só que esse sacrifício, essa entrega não é só dos pastores dessa casa. Esse sacrifício, essa entrega são meus e seus. Meus e seu, amém? Está entendendo, sim ou não? Está entendendo, igreja? Você está aí, irmão? Você pode dar um glória a Deus aí? Hoje está frio, mas o frio não está tanto, porque ali tem uma porta de vidro. Você tinha que ver quando não tinha porta de vidro ali, irmão. Sabe por que tem essa porta de vidro? Diga por quê, pastor? Porque eu ofertei o carro da minha esposa para colocar a porta de vidro e terminar as salinhas que estava lá atrás. Tinham duas salas e não tinha teto. Só que através da venda desse carro nós conseguimos colocar essa porta de vidro, conseguimos terminar os tetos, as salas de primeiro momento. Só que, como eu te disse, o Senhor, Ele quer fazer muito mais. Ele tem muito mais para fazer. Amém? Quero te pedir que você olhe lá para trás, olhe para aquele quadrado branco ali. Está terminando agora a nossa cozinha. Já fez toda a parte de paredes, teto, estão maçando ali. Vai pintar essa semana ainda. Mostra a foto da cozinha aí para mim, por favor. Aleluia. Esse é o projeto da cozinha. Você podia se alegrar, irmão. Passa as salas para mim, por favor. Essa é a sala pastoral. Vai chegar lá em nome de Jesus. É o projeto. Próximo. Sala do Teens. Sala do Kids. E sala do maternal. Esse é o projeto que Deus nos entregou. Pastor, por que você está falando tudo isso? Eu estava há menos de um mês atrás numa inauguração e o pastor Lucas Gomes estava ministrando. E eu estava falando com o Senhor acerca dessas salas. Então, terminou o teto, mas está faltando tudo dentro. Aleluia. E ele usou aquele pastor do púlpito para falar comigo. E ele disse assim: sabe as salas que eu te dei? Coloca o projeto, o seu sonho no papel. Porque eu sou o Deus daquele lugar. E eu vou fazer. No mesmo dia, irmão, eu corri e fiz os projetos. Aleluia. Só que eu tenho um entendimento. Pergunte qual, pastor? Que Deus não entregou isso para mim porque a igreja não é minha. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja são vocês. Você está entendendo, sim ou não? E para que nós venhamos realizar todos esses projetos, vai ser necessário sacrifício e entrega. Nós saímos daqui mais de 1h da manhã. Ontem, esses dias todos estávamos aqui. E
tiramos todo o vazamento que estava aí. Foi uma guerra. A pastora ficou feliz. Irmão, construíram lá atrás, invadiram lá atrás, porque lá não podia construir. E aí acharam muita água e tamparam tudo. A água começou a brotar, foi na igreja. Muita mina d'água aí. E para honra e glória do Senhor, nós terminamos aí toda essa parte. Só vamos terminar dentro dos banheiros agora, de vazamento. Só que, irmão, essa loucura toda, o Senhor não chamou só o pastor Jackson para viver. O Senhor te chamou como igreja para viver também. E sabe o que é mais interessante? Quando Deus levanta Neemias, que chora, que jejua, que é batizado com batismo de desespero, realmente de dor ali por Israel. Ele não estava em más condições, ele estava no palácio, sim ou não? O que ele tinha a ver com Israel se ele estava vivendo, comendo do bom e do melhor? A igreja não era a igreja dele, o lugar que ele estava, onde ele habitava, era no palácio do rei. Está entendendo? Só que quando ele viu aquela situação, ele falou: não dá para ficar assim, eu tenho que fazer algo. Começou a orar, a chorar, a jejuar diante do rei. O rei viu que ele não era o mesmo, e de repente ele falou: o que você precisa? Ele: nada, rei, você não é assim, conjecturando. Você não é assim. Ele falou: como eu posso ficar feliz se o meu povo está padecendo, se os muros de Israel caíram, se foi destruída? E aí o que aconteceu? O rei enviou recursos, enviou pessoas, e ele começou a obra. Pastor, por que você está falando isso? Porque a obra ele não fez sozinho. O povo de Israel começou a se levantar. Cutuca alguém do seu lado e fala: Deus está levantando você hoje, irmão. Chacoalha alguém e fala: você não entendeu, Deus está te levantando hoje. E o povo começou a se levantar, as festas foram restauradas, os muros foram restaurados, os inimigos se levantaram, e ele falou assim: nós estamos em uma grande obra e não podemos parar. Eu estou falando tudo isso porque diante do Senhor nessa noite eu declaro que nós estamos em uma grande obra. E até que esses projetos, essa linha saiam, nós não iremos parar. Não iremos parar de provocar o céu, não iremos parar de entregar, não iremos parar de sacrificar diante do Senhor. Quem está aí junto comigo nessa? Eu quero te convidar a separar a sua oferta. Faça um propósito com Deus para essa reforma, seu dízimo diante do Senhor, a sua primícia. E nós vamos orar. Tem o QR Code, tem a maquininha ali, e eu quero orar com você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti, Senhor, toda a semente, toda a entrega dos Teus filhos, do Teu povo, Senhor. Todo o propósito, Senhor, para essa reconstrução, para essa reforma, eu apresento diante de Ti nessa noite. Eu te peço: recebe, Espírito Santo de Deus, e venha mover os céus em favor dos seus filhos. Abra o bom tesouro, Senhor, e que ainda esse ano essa semente venha multiplicar 100 vezes mais, assim como o Senhor fez na vida de Isaac. Eu declaro a multiplicação, eu declaro os céus abertos, portas abertas sobre a vida dos seus filhos, no poderoso nome de Jesus. Amém? Sai do seu lugar, pode vir ofertar, entregar, tem a maquininha ali. Deus abençoe.
Aleluia. Enquanto os nossos irmãos ainda estão ali ofertando, quero dizer que os teens estão liberados, amém? Para a salinha lá atrás, vai ter o culto deles. Célula Teens de 11 a 15 anos. Está liberado. Desde já eu já quero agradecer ao pastor